Antes de começarmos essa bombástica atualização sobre os bastidores da Toca da Raposa, se você é cruzeirense de verdade e não quer perder nenhuma notícia quente sobre o cabuloso, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir agora é uma reviravolta que ninguém esperava e que pode mudar completamente os rumos do Cruzeiro nessa janela de transferências. Agora vamos continuar com a notícia. O clima na Toca da Raposa é de extrema movimentação. O Cruzeiro, vivendo um dos melhores momentos da sua história recente, não quer perder o embalo na temporada 2025. Líder isolado do Campeonato Brasileiro e com grande chance de conquistar o título, a diretoria entende que reforçar o elenco não é apenas uma opção, mas uma obrigação. A meta é clara: transformar um time forte em um elenco imbatível. E para isso, os olhos estão voltados especialmente para o setor ofensivo, mais precisamente nas pontas, onde a diretoria entende que ainda há margem para evolução e profundidade. Paulo Pelaipe, diretor de futebol da Raposa, foi categórico em suas últimas entrevistas ao afirmar que o clube está, sim, no mercado em busca de um atacante de beirada. Com o estilo de jogo implantado por Leonardo Jardim, é essencial ter jogadores rápidos, habilidosos e que consigam quebrar linhas, dar amplitude ao ataque e apoiar tanto na construção quanto na finalização. Não basta ter titulares confiáveis. É preciso ter opções que mantenham o nível alto durante toda a competição. E é exatamente nesse contexto que surgiram dois nomes que movimentaram os bastidores da Raposa nos últimos dias. O primeiro deles foi Brian Rodrigues, atacante uruguaio de 25 anos, atualmente no Clube América, do México. Conhecido por sua velocidade e capacidade de drible, Brian despontou como um dos alvos prioritários do Cruzeiro. A direção celeste já abriu conversas, avaliou a situação contratual do jogador e se empolgou com a possibilidade de repatriar um atleta com bom histórico em competições internacionais. Ainda em fase de análise, o uruguaio segue como uma possibilidade real. Mas o que ninguém esperava era que o segundo nome sondado pelo clube fosse alvo de uma reviravolta surpreendente. E é exatamente aqui que o enredo começa a tomar um rumo completamente inesperado. Jeremy Sarmiento, equatoriano de 23 anos que pertence ao Brighton, da Inglaterra, era tratado internamente como uma das grandes apostas do Cruzeiro para dar o toque final no elenco. Com passagem pelas categorias de base do Benfica e do Carlton Athletic, o jogador já tinha relacionamento com Joaquim Pinto, chefe da equipe de scouting do Cruzeiro, o que fortalecia as chances da negociação avançar. Mas tudo mudou. O que era visto como quase certo virou impasse. E depois, um não direto que pegou todos de surpresa. Segundo informações que circularam com força nesta semana, Jeremy Sarmiento deixou claro que não pretende atuar no futebol brasileiro neste momento da carreira. O atacante está determinado a permanecer na Europa e buscar seu espaço no Brighton, mesmo com a forte concorrência no elenco inglês. Após uma temporada emprestado ao Burnley, Sarmiento acredita que pode ter mais minutos e conquistar uma posição de destaque na Premier League. Esse posicionamento mudou os planos do Cruzeiro drasticamente, que já considerava a contratação como um dos pontos de definição da janela de meio de ano. Mas é aqui que o torcedor precisa ficar atento. A negativa do equatoriano não significou um recuo definitivo da diretoria celeste em relação ao perfil buscado. Pelo contrário, o Cruzeiro apenas recalibrou sua estratégia e passou a mirar outro alvo no mercado. Fontes ligadas à Toca da Raposa confirmam que, após a recusa de Sarmiento, a diretoria se reuniu com urgência e tomou uma decisão diferente da que havia sido previamente estabelecida. E a notícia que você vai ouvir agora é a virada de chave que ninguém esperava. O Cruzeiro voltou atrás da decisão de priorizar apenas atletas jovens e passou a considerar também jogadores mais experientes e prontos para assumir a titularidade de imediato. Esse reposicionamento da diretoria acontece porque a leitura feita pelo departamento de futebol é de que, com a liderança isolada no Brasileirão e uma pressão natural por resultados imediatos, não há mais tempo para apostas ou períodos longos de adaptação. O elenco precisa de respostas rápidas. E por isso, o perfil de contratação mudou. Agora, o foco está em um atacante de beirada que esteja em ritmo de competição, que possa estrear imediatamente, de preferência, com experiência em grandes ligas ou torneios continentais. Essa mudança marca um ponto de virada estratégico importante na gestão de Pelaipe e Pedro Lourenço. Nos corredores da Toca, a movimentação já começou. Os scouts do clube intensificaram suas análises em nomes que antes estavam fora do radar por causa da idade ou do valor de mercado. E já surgem especulações internas sobre jogadores que atuam no mercado sul-americano e europeu e que podem pintar no Cruzeiro ainda nesta janela. O torcedor pode se preparar,
Porque nomes conhecidos, inclusive de passagens pela seleção brasileira ou por clubes de peso no continente, estão sendo considerados. A missão agora é fechar com alguém que chegue para somar e disputar a posição com peso. É importante destacar que essa guinada também foi motivada pelo excelente momento financeiro vivido pelo clube. Com a casa arrumada, fluxo de caixa estável e o apoio direto de Pedro Lourenço, o Cruzeiro hoje tem poder de barganha, o que permite que a diretoria seja mais agressiva no mercado. O que antes parecia inviável, agora está ao alcance. O clube não vai fazer loucuras, mas também não vai perder boas oportunidades por cautela excessiva. A ordem é ousar com responsabilidade, mas ousar de verdade, porque o título está no horizonte e os objetivos são ambiciosos. A torcida, claro, acompanha tudo com enorme expectativa. Após anos de frustração, o cruzeirense voltou a sonhar grande. E a ideia de trazer mais um atacante de ponta, que chegue para elevar ainda mais o nível ofensivo do time, empolga. A dupla Gabigol e Caio Jorge já tem mostrado uma química que beira a perfeição. Mas ter mais uma peça decisiva pelas beiradas é fundamental para dar profundidade ao elenco e evitar sobrecargas físicas nos jogadores principais. Com o calendário apertado e confrontos decisivos se aproximando, ter um grupo equilibrado e com opções reais é o caminho para manter a liderança até a última rodada. Leonardo Jardim, inclusive, foi consultado sobre os nomes disponíveis no mercado e já deu sinal verde para a chegada de um reforço. O treinador entende que essa peça pode ser o diferencial em jogos mais travados, onde um drible curto ou uma jogada individual pela ponta pode abrir espaços. O treinador, que é conhecido por montar equipes taticamente organizadas, sabe que a imprevisibilidade de um bom atacante de beirada é o elemento que pode transformar um empate em vitória. Por isso, a diretoria tem pressa, mas também exige assertividade. E em meio a tudo isso, fica a pergunta: quem será o novo nome que o Cruzeiro vai buscar? Com a recusa de Sarmiento e a situação de Brian Rodrigues ainda em avaliação, o leque de opções aumentou. Mas o torcedor pode ter certeza de uma coisa: o cabuloso não vai ficar parado. As próximas horas devem ser decisivas. Uma reunião com o núcleo executivo e com o próprio Pedro Lourenço está marcada para discutir 3 nomes que ganharam força nas últimas 48 horas. Os detalhes, claro, estão sendo mantidos sob sigilo absoluto, mas o sentimento é de que algo grande está prestes a acontecer. Enquanto isso, o elenco segue treinando forte, blindado das especulações, mas sabendo que a chegada de um novo companheiro de ataque pode acontecer a qualquer momento. A competitividade interna é vista como positiva e todo reforço é recebido com entusiasmo, principalmente quando se trata de uma peça que pode levar o time a um patamar ainda mais elevado. O clima é de concentração total, mas também de ansiedade boa, aquela que precede as grandes conquistas. E aí, torcedor cruzeirense, o que você acha dessa mudança de postura do Cruzeiro na busca por um novo atacante? A diretoria deve priorizar um jogador mais experiente agora ou ainda vale tentar outra jovem promessa? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque as próximas horas prometem fortes emoções na Toca da Raposa e você não vai querer perder nada.